Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, graça e paz da parte de Deus, que Deus nos abençoe e que Deus te dê graça. Vamos hoje estar lendo a palavra do Senhor, Deuteronômio 34. Vamos estar seguindo aqui a palavra de Deus. Você pode abrir lá no capítulo 34 de Deuteronômio para junto aprendermos a palavra do Senhor. E você entender, muitas das coisas fica uma dúvida, mas a gente lendo com calma, com tranquilidade, né, a palavra do Senhor, meditando, extraindo aquilo que Deus tem para nos falar. Amém? Diz assim: Então, vindo Moisés das planícies de Moabe, ele subiu no monte Nebo, ao topo do monte Pisga, em frente de Jericó. Dali do alto o Senhor lhe mostrou toda a terra de Canaã, desde Leade até a cidade de Dan, no norte, toda a região de Naphtali e no território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá ao mar do oeste do Mediterrâneo. Então Deus, ele leva Moisés ali no monte Nebo e ele contempla toda a terra prometida, tudo aquilo que Deus prometera ao povo de Israel. Sabendo Moisés que ele não ia entrar naquele lugar, ele não ia estar junto do povo, porque Deus já tinha acreditado a Moisés que ele não ia, ao subir ao monte, ele não ia estar ali naquele lugar. Ele viu o Negueb, as terras do sul, toda a região que vai ao vale de Jericó, as cidades de Palmeiras até Zoar. Então falou o Senhor a Moisés: esta é a terra que eu prometi sobre juramento a Isaque e Jacó, quando afirmei: a tua descendência darei esta terra. Portanto, eu te faço vê-lo com teus próprios olhos, contudo, não atravessarás o rio, nem poderás adentrar lá. Sendo assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor ordenara. Então Deus já tinha ordenado que chegasse aquele momento ali, Deus já tinha decretado que ele ia morrer. E ele também falou essas palavras que ele ia ver com os próprios olhos, porque Moisés, ele tinha o propósito de levar o povo até conquistar, até entrar naquele lugar. Mas ele só apenas viu com os olhos, que durante o caminho teve muita trajetória, que o Senhor ficou muito irado também com Moisés, por isso ele não entrou, né? Principalmente ali naquelas onde teve a confusão das águas de Meribá, que ali ele não santificou o nome do Senhor, ele não exaltou a Deus. Ali foi a sentença que Deus declarou para ele, que ele não ia adentrar naquela terra que ele tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó, porque ele não deu a glória e a honra devida ao Senhor naquelas águas ali. Ali era para ele exaltar o Deus Todo-Poderoso, e ele também ficou incrédulo como os outros, de não confiar totalmente na palavra de Deus. Ele não confiou 100% naquilo que Deus falou para ele. Quando nós chegarmos em Êxodo, em Números, quando nós formos lermos aqui, eu vou explicar bem no detalhe o que foi que aconteceu realmente naquele momento ali que Deus não deixou Moisés e Arão entrar na terra prometida. Deus o mesmo sepultou em Moabe, no vale em que fica em frente à cidade de Bet-peor. Mas até os dias de hoje ninguém sabe onde está localizada a sua sepultura. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. No entanto, nem seus olhos, nem seu vigor físico havia
desvanecido. Os filhos de Israel plantearam a morte de Moisés ali mesmo, na planície de Moabe, durante 30 dias, até passar o período da tradicionalmente dedicado ao luto, né? Então, terminou os 30 dias de luto, o povo continuou. Contudo, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as suas mãos sobre ele. Portanto, os filhos de Israel deram ouvidos e fizeram tudo conforme o Senhor ordenara a Moisés. Então, quando Moisés imparte as mãos sobre Josué, ele recebe o Espírito de Deus, ele recebe o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, um Espírito de graça, que era o Espírito Santo de Deus que estava sobre a vida de Josué. Quando o homem ele está cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo está sobre ele, ele vem com sabedoria, com graça, com justiça. Por isso que Josué foi um grande homem de Deus, porque ele andava com o Espírito Santo, ele andava cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Então Israel, todavia, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, como em quem o Senhor houvesse dialogado face a face. Também jamais surgiu alguém que realizasse milagres e sinais portentosos e maravilhas semelhantes a que Moisés, em obediência às ordens do Senhor, ele fez no Egito contra Faraó e contra todos os seus servos e exército e contra todos os egípcios, né? Depois de Moisés, sabemos que levantou muitos profetas, muitos homens de Deus. Ele fala aqui até o momento que foi escrito, né? Até aquele momento ali não tinha se levantado alguém, né? Mas depois a gente vê na história que Deus ele usou muitos profetas que viram a face do Senhor também, como o profeta Ezequiel, o profeta Isaías. Ele viu a glória de Deus, ele viu o esplendor da face de Deus. Depois surgiu outros profetas que também, mas até aquele momento ali, Moisés ele via e falava com o Senhor pela nuvem, face a face. Era a presença de Deus ali, né? Ele fala que diz que é face a face, né? Mas ele não poderia ver a face de Deus, porque ninguém jamais poderia ver a face de Deus. Então, portanto, em momento algum houve uma pessoa que demonstrasse tamanho poder como Moisés, tampouco realizasse obras temíveis. Moisés ministrou aos olhos de todo Israel. Então Moisés ele estava ministrando, foi o grande libertador, foi o que conduziu o povo ali durante aqueles 40 anos. Moisés morreu com 120 anos. Ele teve uma idade de 40 anos, ele passou no Egito. Depois, no deserto, ele passou no deserto de Midian, ali com a sua família, seu sogro Jetro. Ele viveu mais de 40 anos. Quando Moisés estava com a idade de 80 anos, ele retorna para o Egito novamente. Aí de lá, quando 80 anos de idade, ele resgata o povo de Israel e passa mais 40 anos no deserto. 40 anos ali conduzindo aquele povo. Era uma viagem curta, de apenas máximo 12, 13 dias de viagem. E eles tiveram que retornar porque desobedeceram a Deus. E Deus jurou que aquele povo não entraria no repouso do Senhor, não entrariam naquela terra, porque aquela geração era muito incrédula. Somente os filhos dele, que estavam menor de idade na época, eles iam adentrar, porque Deus tinha ficado muito irado com aquele povo ao ponto de destruir. Mas Moisés foi diante de Deus e intercedeu pelas vidas, e o Senhor poupou a vida de muitos. Amém? Então Deus abençoe você com essa palavra em nome de Jesus, que você possa compreender aquilo que Deus
tenho a ministrar nesses capítulos da palavra de Deus. Eu tento colocar, não explicar muito, que é para você ter um entendimento de acordo com a sua percepção. Eu só coloco alguns pontos específicos, que é para não dar a você um entendimento disso ou daquilo, não. Para você mesmo meditar diante de Deus, colocar no Senhor, para que Deus fale ao teu coração a sua verdadeira palavra, a sua verdadeira, que Deus queria dizer, o que Deus estava falando através dessa palavra. Amém? Fica com Deus. Eu vou orar e te abençoar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida, cada irmão que vai estar ouvindo esta palavra. Em nome do Senhor Jesus, ter graça e misericórdia, abençoando a sua casa, a sua família, seus filhos. Em nome de Jesus, repreendo o mal, repreendo o devorador, toda seta, todo laço de morte e do passarinheiro seja repreendido em nome de Jesus. Dê graça, dê prosperidade neste lar. Abre as portas de bênção, as portas de prosperidade nos seus negócios e na sua fazenda, em nome de Jesus. Assim, eu abençoo você com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique com Deus.